Como é que é, pessoal? Boa tarde. Então, malta, vamos lá. Quem é que esteve aqui na última talk comigo? Levanta o braço. 1, 2, 3. Fixe. Se souberem isto, abstenham-se de responder. Então, vamos imaginar que isto é a Terra. Ok? Quem é que sabe a distância daqui para aqui? Quanto? Não. Alguém sabe? 12.486, mais coisa, menos coisa, depende do fator de conversão. Se eu estivesse aqui neste ponto, abrisse um buraco até este, atirasse cá para dentro, que é a única coisa a fazer quando um gajo tem um buraco aberto, quanto tempo demorava esta viagem daqui para aqui? São 12.000 quilómetros. Quanto tempo demora esta viagem? Ignorando todas as resistências, ignorando os monstros que há no core, claro que vocês chegavam ali a meio, derretiam, a pressão dava cabo dos órgãos internos, ignorando tudo isso, imaginem um túnel de vácuo, atravessa a Terra de um lado ao outro, 12.480 km, quanto tempo demorava esta viagem? Não. Não, está a dizer quanto há gravidade na mesma no túnel de vácuo? Não, há um número que te leva daqui a aqui em tempo. Quanto é que é? 21 horas. Fica? Por causa da alteração. Tens a certeza? Como é que chamas? Tomás. O Tomás diz que demora tempo infinito porque chegas aqui e paras. Correto? Correto? Ok. O tempo da viagem, ida e volta, são 90 minutos. Porquê? Aceleração constante da gravidade, depois a aceleração quando passa do meio, e volta a acelerar. Ou seja, a partir do momento em que vocês entram aqui, neste buraco, vocês começam a ser atraídos pela gravidade em sentido descendente, correto? Esta viagem demora mais ou menos 45 minutos em termos de aceleração. Começam no ponto zero, vão acelerando, 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 acelerando. Chegando aqui, quanto é que vocês pesam? 45 vezes 9,8. Se não há gravidade a puxar-vos para baixo, quanto é que vocês pesam? Zero. E daqui para aqui, o que é que acontece? Desaceleração, porque a gravidade está-vos a puxar para ali. O que é que acontece se chegarem aqui abaixo e não se agarrarem a qualquer sítio? Loop infinito. Chama-se a isto o conceito de gravity train. Matematicamente falando, a gravidade, independentemente da direção e da distância que vocês façam o buraco, é sempre a mesma. Este buraco daqui para aqui demora 45 minutos, 90 minutos ida e volta. Daqui para aqui, a mesma viagem. Porque a força de aceleração da gravidade face ao centro é sempre a mesma e constante. A aceleração é constante desde o primeiro momento em que vocês entram no buraco até chegarem ao centro. A desaceleração que funciona exatamente ao contrário. 45 minutos. Para fazer, 90 minutos para fazer tudo. Quanto tempo demora um satélite na órbita de LEO, Low Orbit, a dar a volta à Terra? Se são 10 minutos de coisa, então é o dobro de uma hora e meia. Errado. Porquê é que é a mesma distância? Porquê é que demora exatamente o mesmo tempo? O que é que um satélite está a fazer a partir do momento em que arranca daqui, sem aceleração constante, sem aceleração auxiliar, o que é que acontece? Está a acelerar em queda livre. Quando chegar aqui, começa a desacelerar, até chegar ao ponto inicial, onde volta a acelerar novamente. E é assim que se mantém os satélites em órbita. O que é que isto tem a ver com o TDD? Coisa nenhuma. Vamos falar de TDD. Quem quer falar de TDD? Está certo. Podes parar de filmar. Ninguém quer falar de TDD? Nós queremos que tu fales. Querem que eu fale? Então vá. Antes de falarmos de TDD, vou-vos só mostrar
Eu durante esta talk vou-vos mostrar uma apresentação feita em HTML. Não é um PowerPoint bonito, não é uma coisa muito interessante. O que ela tem de interessante é que ela não foi feita por mim. Ela foi feita desta forma. Portanto, estamos ali a criar uma div, Test Driven Development já temos ali, Test Driven Development. A partir do momento em que eu começo a criar uma div chamada Rules, começo a ter sugestões automáticas de inteligência artificial. Faço o meu refactor, mudo, o que eu quiser. Isto foi gravado há 3 dias atrás no meu computador. É para vocês verem o quão velha é esta aplicação. Vou escrever aqui mais qualquer coisa que eu já não me lembro o que é. O why, exatamente. Reparem que tudo isto está a ser retirado do contexto que está em cima. Isto é feito pelo uma demo do GitHub Pilot. Já ouviram falar nisso? Isto, eu estou a gerar HTML. Repararam ali atrás que ele até começou a dar os styles, começou a dar CSS se eu quisesse. E na realidade eu estou a extrair conteúdo do GitHub. Ele está-me a gerar conteúdo para fazer aquilo que eu não quero fazer, que é pensar. Ou seja, quem daqui acha que a inteligência artificial é uma ameaça aos nossos trabalhos, pensem 2 vezes. Cada vez que aparece alguma coisa nova no nosso mundo, nós temos sempre tendência a registar, a ficar com alguma resistência, mas a ficar sem trabalho, porque eles agora vão fazer códigos. Estas máquinas têm que aprender de algum lado. E vocês podem usar e devem usar a inteligência artificial de modo a vos facilitar a vida, não porque estão a despender conhecimento para outra coisa qualquer, mas eu fiz o meu refactor, certo? Eu dei umas sugestões, eu não gostei, eu mudei. Mas esta geração das divs, H2 e aquelas coisas todas foi feita automaticamente pelo GitHub. Não tenham medo disto, ok? Portanto, assim sendo, vamos falar de TDD. Esta é a apresentação, não há mais. É o que há. Vocês podem perfeitamente ler do princípio ao fim ou deixarem-nos explicar o que é que ali está, estejam à vontade, podem dúvidas quando quiserem. Test Driven Development. Too long didn't read. Write a test, write some code, run the test. If it passes, refactor. If not, refactor again. If it passes, repeat. Não há muito mais do que isto. TDD é isto. Escrevam os vossos testes, escrevam o vosso código, façam o vosso refactor assim que os testes estão a passar e continuem para a frente. Porquê? O que é que me interessa a mim estar a escrever testes primeiro, código depois? Eu garanto que com os meus testes eu não estou a inquinar o código que eu já tenho, eu estou a garantir que toda a linha que eu escrever de código vai estar covered pelo code coverage, porque eu estou a escrever o meu teste primeiro e o teste tem que passar. Pura e simplesmente. Assim, vou fazer código e ele vai passar a linha, eu tenho a certeza que vai estar coberta. Qualidade, vocês vão ver mais à frente aqui, se seguirem aquelas regras, é mais fácil encadearem os vossos pensamentos e não se dispersarem, como geralmente acontece. Se tenho uma feature para fazer, vou fazer o código todo, já sei que vou fazer um user login, já sei que tenho que fazer se o user existir na base de dados, if user not in database, return user not found. Com o TDD eu consigo, recriando os meus testes, não escrever o código todo uma vez, vou começando os testes e vou fazendo os testes passar. User not found, test. If user not found, should return qualquer coisa. Production code. Request, get user, ou get object, whatever. If, go to repo, if user ID. E não vou para além disto. Porque o meu teste é se o user not found. Eu não quero saber se tem dados extra, se não tem, não estou a validar campos, só quero saber se o user está lá ou não. Eu, quando estou a fazer o meu teste, a minha função é fazer que o teste retorne uma mensagem se o user não for encontrado. Não quero saber, porque o teste não me diz isto, não quero saber se ele está validado, se os inputs que lá estão funcionam, se o objeto vem formatado, se eu tenho que fazer parser, não quero fazer nada disto. Quero fazer passar um teste. O teste passou, passa ao próximo teste. Nada mais. Vocês ficam automaticamente com o código documentado. Quando na Academia de Código passam muito tempo a dizer-vos chequem a documentação de uma livraria que vocês usem, de um package, de uma coisa qualquer, eu vou mais longe e digo vejam os testes que lá estão. Porque para cada chamada daquela API, para cada operação de parser que aquela package faz, há um teste para ela. Ou deveria. Ou deveria haver. E os testes,
que lá estão, em princípio, cobrem todos os casos possíveis que aquela livraria pode ter. Exceções, erros, validações. Vocês lendo os testes que lá estão, conseguem perceber todas as formas possíveis de interagir com aquela package e automaticamente vocês conseguem perceber o que é que aquela package faz e quais as limitações dela. Podem e devem ler a documentação. No entanto, vão a testes. Olhem para os testes. Os testes, em princípio, dizem-vos tudo aquilo que vocês precisam de saber. Acima de tudo, dá-vos confiança naquilo que vocês estão a fazer. E porquê? Como é que eu, escrevendo um teste primeiro, consigo ter a confiança que o que eu estou a fazer está bem feito? Quem é que sabe responder a isto? Opiniões. Silêncio mortal. Porque garantes que está a fazer aquilo que é pretendido, se percebeste bem a tarefa. E se eu estiver a meio de uma classe que já está com testes unitários, já tem um código lá, e eu vou fazer um refactor de uma coisa qualquer. Qual é a confiança que os testes unitários me dão, que me permitem dizer, pá, eu posso alterar isto à vontade? Não partes o resto da classe. Porque se tu partires, os testes vão falhar. Tão simples quanto isto. Vocês mudaram um booleano, mudaram um assignment, mudaram um if statement e um teste partiu algures. Isto dá-vos a confiança de poderem mexer no código, seja ele de quem for, e garantir que aquilo que vocês estão a tentar alterar não está a partir a aplicação em mais lado nenhum. Não está a ter efeitos secundários, que é o que geralmente acontece quando a gente tenta fazer alguma coisa. Agora quero que vocês imaginem, vocês estão a trabalhar e vocês têm um botãozinho na vossa secretária. Não! Este só dá não temos um yes, pois não? Temos. E vocês têm um botãozinho na vossa secretária. O teste passou? Não! O teste falhou. E vocês confiam neste botão. Vocês têm que confiar neste botão. Este é o botão que vocês usam para escreverem à vontade o que vocês quiserem durante o código de produção. Escreva uma linha, carregue no teste. Carregue no botão. Está fixe, vou continuar. Escreva uma linha, carregue no botão. Não! Refactor. Vocês mexem à vontade no que quiserem, porque a partir do momento em que vocês têm uma suite de testes que vocês confiam, ou porque vocês a escreveram, ou por quem a escreveu sabia o que estava a fazer, não vejo razão porque há de ter medo de uma aplicação de produção que tem milhares de classes e milhares de fecheiros. Vocês chegam à classe que vocês querem, mudam, os testes falham. Tranquilo. Volta para trás. Vocês confiam neste, vocês têm que confiar neste botão. Isto é a vossa vida a partir de agora. Este botão é a prática do TDD, é o facto de vocês terem testes unitários que cobrem os casos que estão descritos naquilo que era da user story ou da implementação que vocês fazem. Vocês têm aquela confiança. Pá, eu posso mudar o que eu quiser. O que é que acontece quando a malta chega a uma aplicação e dizem assim, precisamos de fazer um refactor, mudar um botão de verde para azul. Ok, eu faço isso. Vocês chegam lá, vocês olham para o código, não tem testes unitários, não tem documentação. Nem vou mexer nisto. Se eu mexer e partir, o que é que acontece? O código é vosso. Passou a ser vosso a partir daquele momento. A maioria das vezes, a malta pega em código herdado, olha para aquilo e diz, eu nem vou mexer nisto, porque se eu partir este código passa a ser meu. E eu não quero mexer nisto. Se vocês tiverem este botão, se vocês confiarem nele, quando o manager chega ao pé de vocês, o Scrum Master, é preciso fazer isto. Ok, está cá. Partiu o teste. Deixa-me tirar isto. Deixa cá ver outra implementação. Teca. Passou. Fixe. Olha, vou partir esta função em 2 ou 3. Passa para aqui. Partiu. Volta para trás. Esta é a vossa vida agora. Daqui para a frente, eu quero que vocês tenham um botão, que vocês confiem, que vocês carreguem a qualquer momento e imediatamente vos diz se aquilo está a funcionar ou não está a funcionar. Vocês com esta liberdade não conseguiam mudar qualquer código do mundo? Mais complicado que fosse? Não conhecem a linguagem, não conhecem a aplicação. Têm um botão que carregam e vos diz se o que vocês estão a fazer está a funcionar ou não em tempo real. E vocês confiam. Quem é que aceitava um desafio destes? Tranquilo. Fazia-se na boa. Carrego no botão, funciona. Refactor, não funciona. Vou mudar o meu teste. Isto permite-vos aquilo que o Uncle Bob e o Kent Beck foi quem
A gente gosta de dizer que o Kent Beck inventou o TDD, ele próprio diz que redescobriu o TDD e formalizou a questão, porque já usavam essa prática no Mercury e no projeto Mercury e numa série de outras. Depois vocês podem investigar. Agora, isto permite-vos abraçar um projeto, seja ele qual for, independentemente do vosso nível, sejam júniores, séniores, whatever, vocês aceitam um desafio com a certeza que eu escrevo o meu teste, se eu não tiver o botão eu vou criá-lo, eu escrevo o meu teste e eu implemento o que for preciso. Enquanto o teste estiver posso demorar mais tempo ou menos tempo, mas o botão está lá e eu vou chegar à solução. Com isto, vocês conseguem dizer, tragam para a frente o que for preciso. Com certeza que eu vou escrever testes primeiro. E depois, logo sei o que é que acontece. Mas vocês já não têm o medo, vocês passam a ser fearless programming. Vocês agarram-se a qualquer desafio, agarram-se a qualquer coisa e implementam os testes. E depois o código. Com este botão, vocês conseguem fazer qualquer coisa. Isto é fácil? Parece fácil? Não. É mais fácil do que parece. Mas há aqui coisas que não fazem sentido. Para que o TDD funcione, existem 3 regras fundamentais que são de senso comum, basicamente, que vos permitem, eventualmente, atingir o objetivo de terem o desejado botão. Agora, estas regras são difíceis e às vezes não entram na cabeça logo à primeira. A primeira regra diz que you're not allowed to write production code until you have a failing test because production code doesn't exist. Say what? Então eu vou fazer um teste para um código que não existe? Vai falhar? E vou continuar neste loop até que a coisa funcione? Esta regra é má por si. Guess what? Gets worse. A segunda regra, esta regra é fácil. A segunda regra diz que não estão autorizados a escrever mais do teste do que aquilo que é suficiente para ele falhar. Say what? Você agora vai escrever um teste para falhar? E se o teste falha, não posso escrever mais? Não faz sentido. A terceira regra diz que não estão autorizados a escrever production code mais do que suficiente para passar o teste. Esta até é mais ou menos, mas é a terceira e elas têm precedência. Estás bem? Tranquilo? Vamos ver se nós entendemos isto. A primeira regra diz que enquanto eu não tiver um teste a falhar, porque o código de produção não existe, eu não posso continuar. Isto significa na prática o quê? Eu tenho que escrever o meu teste e garantir que o teste falha, porque o código não existe. Se o código de produção... Eu estou a escrever um teste para uma coisa que não existe, o que é que eu estou a testar? Se eu não tenho código de produção, o que é que eu estou a testar? Quando é que eu começo? Qual é o primeiro acerto que eu faço? Eu não tenho sequer uma classe, não tenho um método, não tenho uma função, não tenho um parâmetro. Mas a regra diz que vocês não podem escrever até o teste falhar porque o código não existe. Isto obriga-vos logo à cabeça a pensarem no teste de uma forma muito simples e muito básica, porque o primeiro teste que vocês vão escrever vai ser class new class, assert class exists ou whatever. Mas a classe não existe, compilação falha. Então vamos escrever o código de produção. My class, vocês usam o Java, eu falo mais em JavaScript. Export default my class, abrir parênteses, carrega no botão. Pass. Programa. O teste está a falhar, está a funcionar. Tenho a classe, o teste passou. Vamos continuar. Estamos a violar a segunda regra? Não estou autorizado a escrever mais do teste do que aquilo que é suficiente para ele falhar. Ok, o meu teste falhou porque eu não tinha a classe. Já tenho a classe, o teste passa, posso escrever mais um teste. Ok,
usar a segunda regra. À terceira, não posso escrever mais código de produção mais do que suficiente para passar o teste. Eu escrevi o primeiro teste, ele falhou, eu parei. Fui escrever, fui compilar com a segunda regra, compiling is failing. Portanto, não estava a compilar, eu escrevi o código de produção. Escrevi o código de produção o suficiente para ele passar o teste. Classe my class, abrir e fechar, está feito. Não tem propriedades, não tem métodos. O meu acerto diz que a classe tem que existir. A classe existe, a classe passou no teste, está feito o primeiro teste. That's it. A vossa vida daqui para a frente é isto. Everything worked a minute ago. Seja o primeiro código que vocês estejam a fazer de uma aplicação que ainda não existe, seja uma aplicação gigantesca. Quem é que daqui já viu o código em produção? Levanta o braço. Se eu encontrar, claro. Quem é que mexia nesta aplicação? Quem é que mexia nisto? Isto são microserviços. E há mais. Não fiz colapso de tudo. Quem é que se atrevia? Assim de cabeça. Eu atrevi-me de cabeça. Isso foi para ver a coisa que me apareceu à frente. Se vocês tivessem aquele botão, qual de vocês é que não se atrevia a mudar uma variável que fosse, corre o teste, falhou, volta a repetir? Com aquele botão, vocês confiam naquele botão, vocês sabem que aquele botão foi feito por alguém ou por vocês que sabia o que estava a fazer. Atiravam-se a isto ou não? Vocês têm um botão, vocês carregam no botão, está a funcionar. Não está a funcionar. Ei? Volta tudo para trás. Vamos começar do início. A vossa vida daqui para a frente é everything works a minute ago. Tudo estava a funcionar um minuto atrás. O que quer que vocês tenham feito, vocês carregaram no botão e ele falhou, o que vocês mudaram foi há um minuto atrás. Vocês conseguem fazer revert do código, não precisam de fazer aqueles git commit, revert, escolhe commit, aquela confusão. Vocês mudam, corre, falha, parou. Há um minuto atrás tudo funcionava. Com esta certeza, vocês podem demorar os minutos que vocês quiserem, porque sempre que carregarem no botão, vocês sabem que aquilo funciona ou não funciona. Parece-vos bem? Uma forma fixe de trabalhar? Vocês aceitam qualquer desafio, está aqui. Com os testes, vocês correm aquilo, está a funcionar. Séniores, júniores, arquitetos. Com este botão, tudo é possível. Quem é que daqui é o gajo que sabe o mágico do debug? António, quem é? Está aqui o António, não? Quem é que é o mágico do debug aqui? Codemasters. Quem estão aqui os Codemasters? Está aqui algum? Não? Quem é o gajo que sabe fazer um step in, step out, checkpoint? Tu sabes, de certeza. Passaste algum tempo. Tu sabes. Quanto tempo é que tu passas no debugger? Às vezes pouco, às vezes demasiado. O debugger, para vocês, tem de ser aquela relação de uma ferramenta que vocês conhecem vagamente. Se carregarem lá no IDE, esperam para aparecer o pop-up a dizer isto é step in, então vou carregar. A relação que vocês têm com o debugger é pura e simplesmente para vos orientar para usarem uma vez, 2 vezes por mês. A melhor das hipóteses. Eu não uso o debugger. Eu uso o debugger quando os meus testes unitários falham e eu preciso chegar rapidamente ao flow do sítio onde o teste está falhado. Checkpoint test, checkpoint test, checkpoint test, step in, step in, step in. Fuck. Corre este teste unitário. Foi esta variável que eu mudei há um minuto atrás. Não preciso do debugger. Eu não tenho usado o teste há muito tempo, mas aquilo que eu tenho visto, quando o teste falha, tu próprio já diz onde é que falhou, mas não precisa. Tens ferramentas que obviamente carregas no botão, mas às vezes o teste está-te a falhar porque tu estás a mudar uma variável, uma coisa qualquer, num outro sítio
e que está integrado e depois pelo flow a coisa não chega lá. Qual é o problema disto? Quando o meu teste falha e eu não mudei aquele teste, o que é que eu estou a violar aqui? Que regra é que eu estou a violar? Isto é uma discussão que já existe há muitos anos e não há uma resposta concreta. Aquilo que é definido como teste unitário, a maioria das vezes escapa-se e cria-se dependências entre o repositório, entre o serviço, entre o controller. Um teste unitário, se calhar devemos ter começado a talk por aqui, ou falar, isto é todo um tema de uma outra talk, a diferença entre o teste unitário, end-to-end, testes de integração. Teste unitário testa uma unidade do vosso código. Ele tem de ser atómico, independente e decoupled. Já não sei qual é a palavra em português para decoupled, mas... Desacoplado. Um teste unitário, na minha acessão, atenção, nem toda a gente concorda comigo, tem de ser circunscrito à classe que eu estou a falhar, a que eu estou a testar. Se eu preciso de um resultado, de uma chamada, uma base de dados, de um controller, do que é que for, essa chamada tem de ser mocada. E o return value tem de ser aquilo que eu estou à espera de receber, não aquilo que ele exatamente recebe. Eu não quero testes unitários a irem à base de dados. Eu não quero testes unitários a baterem numa API. Especialmente um third party é uma coisa qualquer. Um teste unitário, se eu preciso que a base de dados me retorne um boolean falso, eu vou mocar esse valor para que o meu teste seja pequeno o suficiente, atómico e decouple todo o sistema. Agora pensem nisto. A partir do momento em que eu desenvolvo o meu teste, escrevo o meu teste primeiro, a pensar exatamente no expected result de chamadas externas, para além de garantir que o teste cumpre com os requisitos, o que é que eu estou a garantir acima de tudo? Aquilo que mais interessa em qualquer aplicação. Decouple. Posso pegar naquela classe, enfiá-la no outro lado qualquer, desde que as integrações sejam feitas conforme o teste que está escrito para aquela classe, eu nem preciso mexer nela. Ou seja, ao usar esta abordagem, vocês já sabem à partida, porque estão a escrever primeiro o teste, já sabem à partida o que é que estão à espera de testar propriamente dito, estão a mocar aquilo que vocês precisam, portanto não precisam de base de dados, não precisam de serviços, não precisam de nada, vocês mocam os resultados que vocês querem, da melhor forma possível. O vosso código de produção fica unitário, que é aquilo que se chama, decoupled do resto da aplicação, e vocês desenvolvem a vossa feature sem se preocuparem com os serviços que andam ali à volta, que eventualmente interagem ou não interagem. Se por acaso o vosso desenvolvimento passa por os testes unitários estão todos ok, mas os testes de integração estão a falhar, então o problema aí já é outro. Não é o vosso código, é a arquitetura do sistema que eventualmente não foi testada devidamente. Ok? A vossa vida não é usar o debugger. Esqueçam o debugger de uma vez por todas. Vocês escrevem o teste, vocês não precisam de ver uma aplicação a correr para saberem que ela está a funcionar ou não. Vocês têm os vossos testes. Vocês precisam dos testes a correr. O teste passa, o código está feito. Está tudo a funcionar. Vocês abrem a API, a aplicação, correm aquilo como código de produção e aquilo vai funcionar em princípio sem espinhas. Porque o vosso código está testado. Entradas, ins, outs, parsers, o que for, fica tudo testado unitariamente com os resultados que vocês esperam, com as entradas que vocês esperam e com o processamento que é feito dentro daquela classe. Esta era aquela altura em que o André Oliveira me dizia assim: como é que eu testo front-end? Como é que eu testo se uma div está centrada? Como é que eu testo se o botão é azul? O teste unitário, esta questão acontece muitas vezes e no mundo do front-end. Quem é que daqui é front-end? Podes levantar a mão? Podes levantar a mão? Onde é que está a Fábia? Ah, tu não trabalhas com front-end, só trabalhas com...
O mundo do front-end tem um bocadinho esta particularidade e a pergunta muitas vezes é como é que eu testo se a div está centrada, estas divs, se o H1, se é H2, porque isto são coisas, é o user interface. Não há maneira de escrever um teste, porque numa user story nunca vos dizem, ou 99% das vezes nunca vos dizem, a div tem que ter 3 cm, 4 cm, responsiva, tem que ser azul com a palete X ou o RGB code. Isto é muito raro de acontecer. Porém, já me aconteceu. Trabalhei num projeto em que havia um gajo exclusivamente dedicado para CSS e a user story tinha lá tudo escritinho. Medidas, cores, posições. Aí eu podia escrever os meus testes unitários porque não era a minha responsabilidade estar a desenvolver o UI propriamente dito, eu só tinha que implementar o código. Mas, hoje em dia, as aplicações de front-end já vão muito além daquilo que era antigamente os modelos de server-side rendering, em que a própria chamada API retornava o HTML já composto, com as variáveis, com tudo. Nem era preciso quase Ajax nenhum, porque era o servidor que mandava HTML na resposta. Hoje em dia, as aplicações de Angular, React, Vue, front-end, têm uma particularidade de elas próprias terem estado, elas próprias terem o seu próprio lógica de negócio. Os models que nós usamos no front-end ou no back-end nem sempre são iguais, e eles têm de ser compostos. Vou buscar o user a um lado, o user preferences ao outro, e depois monto aquilo tudo. O importante aqui é saber desenvolver uma aplicação de front-end vocacionada pelo TDD, vai-vos obrigar a separarem a lógica daquilo que é os GUIs, o User Interface. Essa parte fica à descrição de quem está a fazer, se conseguir fazer TDD muito bem, mas toda a lógica de processamento dos dados passa pelo TDD. Porque é uma chamada API, é uma composição, juntar vários models, vários JSONs que vêm na API, é processar, fazer um enhance com dados, tudo isto é lógica, tudo isto pode ser testado. À exceção daquelas livres. Ou seja, vocês hoje em dia, se utilizarem isto ou se tentarem implementar isto, a vossa vida vai ser isto. Teste. Fail. Production code. Pass. Refactor. Teste. Fail. Production code. Fail. Refactor production code. Pass. Iterações de 5 segundos. É isto. Não é fazer um teste, escrever no teste a dizer expect user to be true, expect user.age equals não sei o quê, expect. Um teste unitário testa uma coisa. Só. Class exists. User exists. User returns not found. User returns not found, expect user to return, expect message to be not found. If not user, return message, whatever. Pass, next. Teste. A vossa vida é isto. Codar, teste, produção, teste, produção. Ciclos curtos, ciclos rápidos. E o teste vai aparecer por si. A aplicação vai aparecer por si. Já vou ver isso mais à frente. Se vocês utilizarem isto, quanto tempo é que vocês precisam para arranjar um bug no vosso programa que tenham que usar o debugger para ver o flow daquilo tudo para baixo? Pergunto eu. Diz-vos o tester, nós temos aqui um bug em produção. Tranquilo, manda aí. Uma mensagem esquisita que ninguém conhece. Ok, qual é a classe? Testes unitários. Pega na mensagem, cria um teste. Está aqui a mensagem expect message. Ok, então vamos arranjar um teste para cobrir aquele bug específico que aconteceu e perceber na nossa aplicação porque é que aquilo aconteceu. Vocês ficam não só com um código que pode reproduzir o bug que aconteceu, vocês podem mocar o que vocês quiserem. Ins and outs, vocês sabem o in, sabem o out, sabem o resultado, vocês mocam o que precisarem, expect message to be user not found. Não sabem porquê? Corre o teste. E devagarinho vocês vão perceber que na vossa aplicação esqueceram de fazer um if algures. Precisaram do debugger?
Pararam de andar ali e tal, mas o gajo agora foi à base de dados, Não, vocês sabem o expected result, sabem o in, sabem o out, escrevam o teste. Na pior das hipóteses, vocês vão mudar código de produção e à partida ele vai estar coberto pelo teste que vocês acabaram de escrever. Ninguém precisa do debug. Pá, de vez em quando, ok, deixa lá ver onde é que eu não sei onde é que o teste do erro aconteceu. Já vê o workflow disto, está aqui. Pouco, há um minuto atrás mudei esta variável. Há um minuto atrás, porque estava tudo a funcionar. Certo? Quando vocês usam livrarias externas ou packages ou whatever, a documentação é o que vocês devem confirmar. Eu vou mais longe e digo-vos, vejam os testes que lá estão, que vos ajudam a compreender como é que aquela coisa funciona, o que é entrada, o que é saída, o que é expected. Nem precisam da documentação. Se os testes forem bons, são claros o suficiente. Dúvidas? Mortal silence. Não há dúvidas. Quem é o primeiro gajo a sentar-se ao computador a fazer um teste unitário? Eu tenho uma dúvida, mas não sei se é já a melhor altura. É, sempre a melhor altura. Tu estavas a apresentar isto como, vão trabalhar e espalhem o Evangelho de Deus no vosso projeto e tentem convencer a malta. A minha questão é, dos projetos para onde tu passaste, que já estavam a ocorrer, que era parte deles provavelmente, usavam de facto TDD já? Não. Zero. E digo mais, se fores espalhar o Evangelho amanhã, vais falhar. Vais falhar. O TDD é uma ferramenta poderosa que requer alguma aprendizagem, certo? Vocês chegam amanhã a qualquer projeto e digam, malta, a partir de hoje é tudo TDD. 2 dias depois não há uma pessoa que não diga nunca mais TDD da minha vida. Isto não funciona. O TDD não é uma framework. O TDD não é uma ferramenta propriamente dita. Pensem no TDD como uma disciplina. É um conjunto de regras, é umas ideias que nós temos que achamos que nos ajuda a desenvolver código. O TDD não vos prova que o vosso código funciona. O TDD prova-vos que o vosso código não falha. Mas isto é diferente de funcionar. Vocês garantem que o código que estão a escrever via TDD é código que não vai falhar. Não significa que é um código que funciona. Mas aquele bocadinho não falha. Pode haver circunstâncias que não estejam descritas nos testes, que vocês não se lembraram, que durante a produção os users são experts nessa matéria, criarem coisas que nunca ninguém se lembrou, aquilo vai falhar. Eu sei, não me lembrei desse test case. No problem. Dá cá que eu em 10 minutos faço o test case e amanhã tens o código em produção. Quanto mais um test case feito. O TDD não prova que o código funciona. O TDD prova que o código não falha. Okay? Tal como os testes unitários. Okay? O TDD é uma disciplina. Se vocês pensarem, por exemplo, quem é que daqui trabalha na área da contabilidade ou já trabalhou? Contabilidade, finanças? Trabalhaste? Trabalhas? Consegues explicar o conceito do Double Entry Bookkeeping? Liability? Assets? Tenho gajos para tratar disso. Por exemplo, na área da contabilidade, finanças e coisas do género, há uma norma com força de lei chamada o Double Entry Bookkeeping. Ou seja, por cada asset existe uma liability, entrada positiva, entrada negativa, sum, 0. Se isto estiver ok, o livro da contabilidade entra num lado, sai do outro, bate uma com a outra, sum, 0. Isto prova que as contas funcionam. Isto não é obrigatório, certo? De maneira nenhuma que seja obrigatório fazer isto. Mas se algum dia a malta das finanças chegar e disser, olha, as vossas contas estão erradas, vocês têm 2 possibilidades. Pá, estão erradas porque a gente fez mal as contas e desculpem lá qualquer coisinha, a gente paga a multa. Ou então, pá, desculpa, temos que ver porquê, porque nós seguimos a norma, existe aqui uma boa prática
Vamos aqui aos nossos liability, vamos aos nossos assets, isto somou, deu 0, vocês estão a fazer mal das contas. Ou seja, não é obrigatório, mas é uma forma que se arranjou. Estamos a falar com dinheiro de pessoas e empresas, e ai de quem falhe nisto, aquilo não falha. Outro exemplo. Um médico, um cirurgião, antes de uma operação, sabem como é que eles fazem? Já viram nas séries? A regra é sempre a mesma. 10 esfregadelas à frente do dedo, 10 esfregadelas do lado. Não é? Então. Ok? Mas existe uma regra do scrubbing. Protocolo, isso. Protocolo é a palavra certa. Não é obrigatório. Agora, como é que diz o protocolo? O protocolo envolve a lavagem de cada parte da mão no mínimo 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. 2 minutos e meio é o número certo? 2 minutos e meio é o número certo? É um número teoricamente certo. Pode ser 3? Pode ser 1? Pode, mas não é aconselhável. Pode ser 0? Pode ser 0. Porquê 2 minutos e meio? Porquê é que não é 2,35? Porquê é que não é 2,10? Vocês têm estudo, vocês têm uma fórmula que diga, pá, tem de ser 2 minutos e meio, senão o germe não sai dali. É o mínimo para garantir um nível de estabilidade das mãos suficiente para iniciar a cirurgia. Ou seja, o que esta malta fez foi andar durante anos e anos a matar pessoas até chegar à conclusão que 2 era um número minimamente aceitável. Trial and error. Foi uma boa prática que foi desenvolvida. Se fizerem 2 minutos e 35 segundos, ninguém se chateia. Se fizerem 1 minuto, ninguém vai ser despedido. Mas sabe-se que este é o valor. Claro que se houver problemas, eles vão investigar, não é? Mas sabem que este é um valor, é uma prática que todos os médicos começaram a implementar porque perceberam, pá, pelo menos este valor faz sentido, pelo menos desta forma faz sentido. Não houve uma ordem, não sei se isto foi antes ou depois das ordens, mas não houve um gajo que chegou um dia e disse, pá, isto agora força de lei é 2 minutos e meio, ponto final. Diz-nos a prática, diz-nos o trabalho do dia-a-dia, que tem que haver uma disciplina, algo que toda a gente professe, concorde e tente cumprir ao máximo, não sendo obrigatória, é aquilo que é recomendável. O TDD funciona da mesma forma. Isto não é obrigatório, vocês não têm que fazer TDD, tanto que a maioria das pessoas não faz TDD. A maioria das empresas não fazem. Mas é uma disciplina. E esta disciplina, que quer os contabilistas, quer os médicos, os enfermeiros aprenderam, levou anos a ser implementada. Levou anos de prática, levou anos de experiência, de investigação. E a malta chegou à conclusão, pá, isto é uma coisa porreira, pelo menos mal não veio ao mundo se fizermos isto. O TDD funciona da mesma forma. É uma forma de pensar o desenvolvimento de software de maneira a que vocês garantam o mínimo de qualidade do vosso código. Vocês vão ter managers que vos vão dizer, esquece os testes, manda-me o código. Deixa lá isso, quero ver a aplicação a andar. Mas vocês têm a responsabilidade de dizer não, porque eu só garanto qualidade, o meu trabalho, vocês contratam porque eu sou programador, porque eu sei programar, mas porque entrego qualidade. Porque eu sei, tenho uma disciplina que me ajuda a garantir que aquilo que eu faço pode não ser correto, mas não falha. O que significa que esta aprendizagem, levar isto para uma equipa em produção e chegar, malta, TDD, 2 dias depois, vai tudo à vida. E eu sei por experiência própria. Perdi colegas meus para o TDD que simplesmente nunca mais quiseram porque eu próprio não estava tão à vontade com isto. A forma que vocês têm é de dia a dia, à tarde, quando acabarem o trabalho, na hora do almoço, quando tiverem, fazerem testes, fazer exercícios, experimentar, testar e fazer até perceberem a mentalidade por trás de escrever um teste. Vocês já vão ver como é que isto funciona. É esquisito, é estranho. Escrever um teste para uma coisa que não existe, o que é que eu estou a testar? Se vocês treinarem isto, quando se sentirem minimamente à vontade, então sim, podem fazer o Evangelho. Sal, bora lá que eu ajudo-vos. Ok? Mais dúvidas? Eu por acaso trabalho em TDD, ninguém me obriga. Eu comecei a forçar a mim próprio. Boa? E a dificuldade que eu sinto é que o resto da minha equipa não trabalha em TDD. Que é como é que eu confio, porque eu confio nos meus testes. Claro. Como é que eu às vezes tenho muita dificuldade, especialmente quando
pergunta é? Como se tens alguma estratégia para Tem. quem quer continuar a trabalhar em TDD, Basicamente, facilitar este. deves testar o código dos outros? Claro, sim, é o que eu faço sempre. Se o teste não existe, se não tens confiança no botão, escreve tu. Uma coisa é certa, vais ter que mexer naquele código, certo? Que a maioria das vezes é o que acontece, vais ter que mexer naquele código. Uma ajuda. Pá, normalmente o que se faz, ou o que eu tenho feito, é tentar impor um bocado de regras para toda a gente no pull request, ou seja, criar uma porcentagem de valores De cold coverage. que seja aceitável para toda a gente e garantir que toda a lógica que é adicionada está a passar. Se estiver a falhar, o pull request é logo bloqueado. Vai começar a bloquear isto, por exemplo. E aí passas a garantir qualidade. Tentar, em feedback pull request, o code review, pedir que separe certa parte de lógica. Esta lógica está aqui, mas devia ser extraída e testada. Sugerir isso. E depois, questionar os teus colegas. E tentar dizer, ok, vocês não têm o hábito de fazer isto quando estão a desenvolver. Querem experimentar? Mas gostam de escrever os testes depois. Ninguém gosta de escrever texto. Eu sou o único que gosta de escrever. E porquê é que as pessoas não gostam de escrever testes? Mas pronto, e depois é tentar assim, ok, queremos mais qualidade na nossa aplicação, ver com o Project Manager, ou o Team Leader. Queremos dar aqui mais cobertura, então se calhar faz sentido agarrar aqui uma ou 2 horas por semana, planear mesmo no sprint e agarrarem quando já está ativo, principalmente lógica que seja bastante importante, e começar a cobrir isso. Pegas num pull request de um colega teu, corres os testes, não ficaste satisfeito. Escreve os testes e ele que os faça passar. Olha, escrevi-te aqui 3 testes. Pá, de uma cena que eu acho que era fixe, testar. Está aqui, vê lá se consegues fazer passar isso. Já agora, se eu puder só acrescentar mais uma coisa. Uma das coisas que eu comecei a minha empresa há pouco tempo. Também não fiz muito tempo. E agora os colegas só começaram a fazer porquê? Porque uma das coisas que eu consegui chegar ao corpo manager do projeto que eu é eles têm várias pessoas contratadas para testar a aplicação diariamente como se fosse um feliz luz. Então, uma das coisas que eu fiz foi, olha, já comecei a reduzir os gastos com as pessoas. Uma das coisas que eu tenho que garantir é que todos os pull requests são aprovados por mim e depois a pessoa que me escreveu é que pode completar. Uma das coisas que acontece é eu puxo os pull request testes, o código para funcionar, escrevo alguns testes que não estão a falar e depois faço um pair program com o meu colega. Às vezes, à quarta-feira, eu vou já começar a escrever os testes. E as coisas que acontecem é, os pull requests eles começam a ficar dias lá empatados porque eles não estão a escrever testes porque querem fazer outras coisas. O manager começa a desarmar a cabeça. E como eu tive o curto que aquilo só pode ir para a produção quando tem a minha aprovação, eles começam a aprender e a praticar e a escrever os testes. E foi uma das formas que o TDD calmamente começou a ser aplicado em empresa que eu estou a trabalhar. Porque eles são mesmo forçados a Fazer escrever, testes. senão começam a levar na cabeça de que o teu PR está a 8, 10, 12, 20 dias, como é que tu precisa disso? E foi uma forma que eu encontrei de forçar as pessoas a melhorarem elas próprias. Pergunta. Porquê é que quando pegas num código de um colega teu não te sentes à vontade com aquele botão quando eles não usam TDD? Qual é o problema de escrever testes depois do facto? Eles já sabem o que é preciso para fazer passar o teste, portanto aquele teste não me garante que. Ou seja, qual é o problema de escrever testes depois do código de produção? É que vocês já sabem o que é que lá está. Já sabem que, para que o teste passe, eu tenho que fazer um expect true. E isto pode não ser condicente com aquilo que a história precisava, porque há de haver um test case em que aquele true era na realidade meio-meio. Em vez de retornar um booleano, retornar uma coisa qualquer. Ou seja, escrever os testes depois do facto, depois de vocês terem a vossa implementação, vocês estão a inquinar os vossos testes. Vocês já sabem o que é que vão escrever. Quando vocês se sentam ao computador para fazer uma implementação qualquer, vocês já têm na vossa cabeça o código que vai acontecer. De alguma forma vocês já estruturaram aquilo, já sabem, agora é só uma questão de trial and error até aquilo funcionar. Se vocês utilizarem essa habilidade para escreverem o vosso teste primeiro, sabem que testes é que lá vão estar, vocês não têm que se preocupar em escrever o código que vocês já sabem que vão escrever, sem garantir que os testes estão
cobertos por todos os casos que vocês conseguem imaginar. Escrever um teste em que há 3 resultados possíveis de uma chamada a uma API, exception, timeout e 200 OK, vocês podem se esquecer de fazer um timeout, um teste para o timeout. Porquê? Porque o vosso código já prevê uma thread sleep e já sabem mais ou menos que isto demora muito tempo, eu já otimizei a chamada à base de dados, portanto isto nunca vai acontecer, o teste nunca vai aparecer. No entanto, vocês mandam para produção numa lambda, o tempo que a lambda demora a arrancar dá o suficiente para dar um timeout do outro lado. E os vossos testes não contemplaram isso. Mas a história dizia, se houver um timeout ou um erro não esperado, o user tem que ter uma resposta concreta para saber o que é que está a acontecer. Escrever os testes depois do facto é basicamente... Já agora também para adicionar uma dica para ser mais fácil escrever testes de desenvolvimento vocês, por norma, têm sempre as histórias. User stories. Bem definido. Por norma é muito forte. O caso positivo e o caso negativo. Vocês têm que tentar garantir, justamente com toda a organização, que de facto são só estas as exceções, são só estas as coisas que não devem acontecer, está tudo garantido na história. E construímos os testes com isso. E hoje em dia acaba por ser muito mais fácil com o ChatGPT também. Essa é outra conversa. Sim, vocês podem chegar e mandar o vosso código de produção e dizer escreve-me os testes unitários para isto. Aquilo dá-vos um caminhão com todos os testes possíveis e imagináveis. Vos garanto. Eu já usei e funciona. Não é recomendável fazerem disso uma prática. Vocês têm que também pensarem um bocadinho. Dúvidas? Quem é que já viu uma live demo? Querem ver? Ou vamos às cervejas? Quem é que já viu uma live demo? Querem ver uma, TDD? Ou podemos encerrar isto? Estou com uma vontade. Ora bem. Quem quiser fazer git clone, vocês basicamente chegam ao vosso terminal e fazem git clone renato343/tdd. Ok? Depois disto fazem git checkout feature, aquilo que ali está, fresh start. Aliás, até vou deixar isto aqui um bocadinho para vocês verem. Portanto, vocês fazem git clone renato343/tdd e depois git checkout para esta branch. Ok? Quem quiser fazer o follow along, depois disto só tem que fazer npm i. Ok? npm install. Quem é que já trabalhou no JS? Levanta o braço. Isto é em Node.js. Eu sei que vocês estão fartos do Java. Eu sei, tenho a certeza que estão fartos do Java. Ok, se tiverem dúvidas, peçam aí ajuda aí ao colega do lado ou qualquer coisa vão falando. O que é que vocês vão encontrar aqui? Vocês vão encontrar uma aplicação em Node.js, tem um index, tem umas rotas, isto não vos interessa. O que nós vamos testar aqui tem aqui nos controllers um ping controller, tem um códigozinho, tem aqui uns testes, um teste. Podes aumentar a fonte? Posso. Better? Mais? Jesus Christ. Jesus Christ. Está bom assim? Ok. Portanto, esta aplicação, isto é uma API básica REST em Node.js, feita em Express. Não me vou deter muito sobre as mecânicas disto. Dou-vos os comandos, vocês correm com o tempo, vocês façam o que entenderem. Por amor de Deus, não comitem código. Sim, as branches não estão protegidas. Sim, eu posso fazer revert e denúncia. Portanto... Já vou criar uma conta.
Copiem para o vosso e mudem-lhe o origin como vocês quiserem, ok? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar o nosso Project Manager. Chegou ao pé de nós e disse assim, é aí que esta malta não lê bem. Malta, eu preciso de esta user story. As a user, I want to be able to get a user by ID. Given a valid ID, a user should be returned. Given a valid but not existing, should return user not found. Given a valid ID, should return ID not valid. Whatever. Tem mais umas histórias. A nossa ideia aqui não é chegar até ao fim. A nossa ideia é codar. Ok? Portanto, nós temos aqui a nossa user story. Como é que vamos começar isto? Malta, agora vou ter que tirar isto daqui, espero que tenham copiado. Primeira coisa a fazer, cd espaço source, controllers, isto é para fazer um controlador, cd espaço user controller, portanto estamos aqui nesta pasta, correto? Estamos a fazer tdd, a primeira coisa que a gente vai escrever é o quê? User controller.test.ts. O que é que eu acabei de fazer? Falem alto. Hein? Criar um fecheiro. Criar um fecheiro de quê? TypeScript. TypeScript. Por acaso é TypeScript. Está feito. npm test. Failed. Um passed, one failed. Era suposto? Em princípio era. Yeah. Há bocado comentei aqui. Eu sei. Test suite failed to run. Your test suite must contain at least one test. You're not allowed to write production code until you have a failing test because production code exists. Is this true? Yes. No. Ele está a falhar porque não tem testes. Not allowed to write more of a test that is sufficient to fail. Compiling is failing. True? False. Basicamente ele diz que eu não tenho um teste. Ok, não tenho um teste, sim senhor. Describe. Eu não me vou deter muito aqui nas mecânicas da linguagem em si, mas vocês vão entender que isto também não é nada de outro mundo. Esta é a forma que esta framework tem de escrever coisas. Describe. O que é que ele quer? Quer um teste? Sim senhor. Teste. Teste. Falta-me aqui uma coisa, que é user controller tests. O describe é a minha suite de testes, portanto é o conjunto dos vários testes que eu tenho. E este é o meu teste primeiro. O que é que eu vou testar? Eu não posso escrever código de produção, não posso escrever nada porque ele está a falhar. Compiling. Não faço ideia, portanto, should return true. Assert. Onde é que está o meu assert? Assert true to be. O que é que está a acontecer aqui? Espera aí. Desculpem lá. Falta aqui isto. Assert true to be true. Epá, isto está esquisito. Não é o assert, não é o assert normal, pois não, provavelmente. Assert. Estava a pensar em Java. Expect true to be truthy, I think. Run. Pass! Programmer! Teste unitário. Está a falhar. Está feito. O que é que eu acabei de fazer? Já não tenho um teste. É? Já não tenho um teste.
Porquê que eu dei um tiro no pé? Porque não estás a testar o código pequenino. E então? Uma coisa eu tenho a certeza. Tenho uma suite de testes que está a compilar, está a passar. Vamos às regras. Está a violar a segunda regra, não? Not allowed to write more of a test that is sufficient to fail. Not allowed to write production code until you have a failing test because production code não existe. Not allowed to write production code more than enough to pass the test. A primeira regra está fixe. A última, aliás. As outras não. Mas eu agora garanto, não tenho código nenhum, mas eu garanto o quê? Tenho um ambiente a funcionar. Eu aqui vou escrever os meus testes, este ambiente está a funcionar, esta classe está minimamente estável, não está a testar coisa nenhuma, mas funciona. Ótimo. Está a passar? O que é que a gente faz? Refactor. Testes não passar, vamos fazer refactor. Ok. Não gosto deste user controller. User controller tests. Isto estando a passar, podemos então agora ver. As a user, I want to be able to get the user by ID. Ainda não preciso de ir aqui, ok? Então, const result equals user controller ponto get by ID. Damn! Posso continuar? Pode importar, não? O que é que eu vou importar? O user control. Então vá, bora lá, onde é que ele está? Posso continuar a escrever o meu teste? Regras. Sorry. Not allowed to write production code until you have a failing test because production code não existe. O teste falha porque eu não tenho código de produção? Estou a violar a primeira regra? Então vamos a isso. Novo terminal. Eu posso parar aqui isto. Ok. User controller. Touch. User controller. .ts. User controller.ts. Import. Oops. Damn, não consigo. Claro. Export default user controller class. Porque esqueci de qualquer coisa. Falta a classe. Export default class. Boa! Nice! Bam! Posso continuar a escrever o teste? Posso passar à próxima? Porquê? Não tens o método Get by ID. O Get by ID vai precisar do quê? Para lá. Teste. Já tenho o Get by ID, não já? Então vamos a isso. Ai. Aqui. Failed. Should test true. My bad. Should get user by ID. Portanto, o que é que eu quero? I expect result to be a user. Certo? Do I have a user? No, I don't. Ghost user of type user equals. Eu por acaso conheço o user, ID, depois tem aqui name. Diz uma coisa, mas esse user não é uma classe, não podes fazer um new user e passar as informações necessárias para o criar? Não, é uma interface, ok. Capa? Neste caso é uma interface. Podia ser uma classe, podias fazer new user com construtor, neste caso é uma interface do TypeScript. Name
test. Whatever. Format code. Expect one argument, zero. Neste caso vamos usar aqui um to be equal. Quem é que trabalha com isto? A ver se eu me lembro. Hã? Mas eu quero o deep. Equals. Bem, não sei, não interessa. To contain. Mas havia o equal. To equal. Ok, está aqui. Não, true equal. Eu espero que o resultado deste seja um user. Reparem uma coisa. Eu podia ir aqui à base de dados e dizer vai buscar um user e o user seja igual ao que ele. O que é que eu estou a fazer aqui? Estou a mocar para ter a certeza que o meu teste não vai entrar lá naquelas coisas esquisitas de coisas que não me interessam. Eu quero aquele user. Não interessa onde é que ele vai buscar. Mais à frente podemos passar isto. Ok. Portanto, estou à espera deste test. Suite failed to run. User does not exist. Property. Opa, o gajo não compilou, como deve ser. Espera lá. Method not implemented. Ok. Que regra que eu estou a violar aqui? Not allowed to write production code until you have a failing test because production code não existe. Eu já tenho. Certo? O meu user controller está-me a dar um erro, mas o código de produção existe. O teste não falha por problemas de código de produção que não existe. Not allowed to write more of a test that is sufficient to failing. Compiling is also failing. O teste está a falhar. Não posso continuar a escrever o teste porque este teste já está a falhar. O que é que ele está a falhar? Method not implemented. Ok. I can make this pass. Return user. Type user equals. Better yet. Return. Hey. Ops, falta-me um import. Bam! Sounds good? Não. Porquê? O teste está a passar? Está ali. Eu expect, tenho um user, eles são iguais. Para mim o teste está feito. Next. Given a valid ID. Continuamos? Não continuamos? Ok. Given a valid ID, a user should be returned. Ok. Next test. Test. Const result. Portanto, given a valid ID, a user should be... este já está. Aliás, até vou fazer o seguinte. O ID é válido, correto? Até vou mudar o nome deste teste para o nome da user story. Ok. Next text. User not found. Second test. Given a valid ID but not existent, should return user not found. User get ID, sounds cool. I can expect this user. Posso esperar este user, correto? Posso? Não. Given a valid ID but not existing, should return user not found. Ok. Return message equals user not found. Expect result to equals message. Return message. Damn, failed.
Expected user not found, received user. Ok. Regras. Not allowed to write production code until you have a failing test because production code doesn't exist. Yeah, seems good. Not allowed to write more of a test sufficient to fail. Test is failing. Sounds good. Not allowed to write production code more than enough to pass the test. O teste compila, o teste falha, mas não tenho código de produção para ele. Ok. O que é que a gente vai fazer? Return user, const user. Maybe if I do this, o teste é. Let me get this out of the way. Split rate, user controller on this side. Conseguem ver, certo? Given a valid ID but not existing ID. Not existing. Ok. Então, posso fazer return if not user. Return user not found. Vai funcionar isto? Vai falhar, vai ao segundo e falhar para sempre. Given a valid ID but not existing ID, should user not found. Está-me a retornar o user, if not user. Significa o quê? O meu teste primeiro está a funcionar, o segundo ainda não tem o código de produção que o permite fazer passar. Como é que a gente vai resolver isto? Ora bem, não posso retornar um user criado aqui, correto? Posso? Isto aqui já não vai funcionar como é óbvio, portanto, vamos fazer assim. Vamos criar uma variável aqui chamada user equals of user null. Class member cannot... sorry. Isto é uma altura em que a malta se vai queixar. Isto não pode ser null. Ok. Pode ser undefined. No. It's not assignable to type user. Ok. Tens que ver o desse como user. Não. O problema não é esse. Private user. Siga. Ora bem. Tenho ali um user que eu quero retornar. Eu não posso instanciar aquele user, correto? Se calhar vou ter que ir buscá-lo a qualquer lado. Por acaso tenho aqui uma coisa que é capaz de ajudar. Se a gente fizer assim, deixa lá ver. Users repo. Users repo. Get user. Isto é um... Não gosto disto. Vou chamar-lhe element. Este gajo retorna-me um user. Ou um null. Ok. Fixe. Então, vamos chamar a isto... Agora sim é que eu preciso do this user. Já não preciso disto. Aliás, provavelmente até nem preciso disto. Até posso fazer assim. Const user, user repo, get user. Bam! Given a valid ID, the user should be returned, receive, deep equality. Ele retornou-me um feather. Não me retornou um name test. Qual é o teste que está a falhar? Quantos testes é que eu tenho aqui? Por acaso até estou a falhar os dois. Expected user not found e retorno. Ok. O que é que está a acontecer aqui? Eu precisei de chamar um serviço externo para me retornar um user e ele de facto está-me a retornar o user. Significa o quê? O que é que está a acontecer com o meu teste? Quando eu corro o teste, o que é que está a acontecer?
Está o quê? O ID que passas não é o user separado. Pior do que isso. Dá com uma dependência exterior. Está com uma dependência externa. O meu teste está a ir à base de dados porque eu tenho aquele getUser. Correto? Vamos tornar os nossos testes unitários e eu não quero ninguém a apanhar o meu, a sair fora do meu controller. Portanto, eu quero mocar o users repo, a função get user. Não se prendam muito com esta sintaxe, mas basicamente o que é que está a acontecer aqui? Argument of type, null, create, payload. Já lá vou. Const user repo mock equals. Está aqui qualquer coisa que não está correta. Agora, desculpem lá, mas eu tenho que consultar o código correto, porque eu já não me lembro de tudo, a minha cabeça já não dá para tudo. Vocês podem não consultar também. Ops. Esta parte depois é para cortar no vídeo, certo? Controllers, user, controller specs. Damn. You're right. Eu quero spy on users repo, get users. Reparem agora aqui na magia. Mock return value. Pode ser este user. Que é este que eu tenho aqui. Run. Click the button. Name, test, feather. Given a valid ID, a user should be returned. So sorry. Eu quero que este desculpem lá. Onde é que eu ando? Já estou perdido aqui. Expected user, está aqui, user ID. Isto aqui é melhor fazer o refactor para ter a certeza de que é que estamos a usar. Aqui passa a ser um expected user e to equal expected user. E está chato. Return user. Ele ainda está a ir à base de dados. E isto funcionava há um minuto atrás. Tu tens results. Mock return value. Isto é para depois. Isto era armado esquisito. Qual foi o problema? Qual é o problema? Experts do JavaScript. Ele não estás a chamar o Spyron. Não, não preciso chamar o spy-on. Vou-vos dar uma dica. O result tem que estar depois. Quem é que disse isso? Eu. Eu quem? Test pass. Bam! Programmer. One failed, one pass. Certo? Dúvidas? O que é que aconteceu aqui? Tem dúvidas? O que é que aconteceu? Vai-te dar um banho certo. Qual é a regra principal do JavaScript? Uma das regras principais. A ordem conta. Eu estava a chamar o getById antes de fazer o mock daquilo que eu estava à espera de mockar efetivamente. Ou seja,
Eu não precisei de ir olhar para a implementação ou mudar a minha implementação para perceber que havia um problema no meu próprio teste. O meu teste não estava bem escrito. E eu não pensei sobre isto. Eu escrevi o meu código, escrevi consoante aquilo que eu achava que queria testar e o meu teste, entretanto, apareceu feito. E ao que parece, a minha classe controlador já tem mais um códigozinho de produção. O primeiro teste está feito e eu tenho código de produção. Uma coisa eu garanto, este código não falha. Pode não ser o correto. Pelos vistos não é, porque o segundo teste ainda está a falhar. Mas o primeiro está feito. Eu tive que pensar, à medida que eu ia escrevendo o teste, eu tive que pensar em injeção de dependências. Tive que pensar em ver o resultado da base de dados, o que é que aquele users repo retornava. Eu comecei a escrever o meu código consoante aquilo que eu esperava. A única coisa que eu conhecia é o modelo de dados que a base de dados me estava a retornar. E aquilo é o que tem que vir. Apareceu, ele foi à base de dados, eu tinha um problema, não quero dependências externas, eu quero isto decoupled, eu moquei o meu resultado, que está de acordo com aquilo que a base de dados retornava, está feito. Perdei muito tempo a pensar na implementação? Falhei alguma coisa no meu primeiro teste daquela história? Vamos ao segundo. O segundo está a falhar. Não funciona. Given a valid ID but not existing ID, should return... Sim, senhor. Portanto, eu já sei que provavelmente eu vou precisar deste código. Aliás, até vos digo mais. Tirando aquele message... Ok. Expected user... After the fact. Falta-me este expected user. O que é que está a acontecer agora neste momento? Digam-me lá. Vocês olham para este código e o que é que vos parece? Assim de repente, o que é que vocês estão a ver? E se não vos salta nada à vista, temos um problema. Posso fazer refactor? Bora aí fazer um refactor agora? Não. Então. Primeiro tens que garantir que o teste é falso. E só depois é que eu faço o meu refactor. Ou seja, you're not allowed to write production code more than enough to pass the test. Not allowed to write more of a test if it's sufficient to fail. Portanto, o teste ainda está a falhar. Refactor conta como escrever mais sobre isto. Portanto, nada disso. Vamos fazer o teste passar. Ok. Get by ID, return message. Ok, está a falhar. Porquê? Because I expect the return of the database to be null. Programa! Está feito. Está feito? Já não preciso disto. As duas primeiras user stories. Given a valid ID, a user should be returned. Given a valid but not existing ID, should return user not found. Está feito? Se a história fosse só esta, não tivesse mais regra nenhuma, o que é que eu fazia? Commit pull request. Testes? Código? Esqueci-me de alguma coisa? Não. Consoante aquilo que era suposto, esperado do teste, a história, aliás, esqueci-me de alguma coisa? Tenho o meu teste, que testa se a valid ID. Por acaso não todo está se o ID é válido, mas está should be returned. Ok, expected user. Not existing ID should return user not found. Quem é que se atreve a ir para o meu computador? Está ali. Quem é que se atreve? Arranca. Pergunta. Quanto tempo é que eu perdi a escrever a minha implementação? A pensar. Contexto. Hã? Menos de contexto. Foi mais rápida a implementação ou foi mais rápida o teste?
mais rápido a escrever. Eu não tive que pensar na implementação. O teste falhava e eu metia lá qualquer coisa até aquilo passar. Vocês acham que se eu vos pedisse para escreverem given a valid ID, a user should be returned, vocês perdiam mais tempo a pensar no código que iam escrever, chama a API, testa, ou desta forma, vocês arranjaram um código claro, curto, conciso, que funciona. Sem nada de especial. O user é nulo, user not found, está feito. Ainda não estão lá, não é? Pega aí na próxima história. Entendes como é que, certo? Ah, tu és o gajo dos Windows. Olha, agora lixas-te. Quatro dedos. Quatro dedos. Go! Given a invalid ID should return ID not valid. Go! Primeira coisa a fazer. E há isto. Boa. A razão pela qual eu tenho um ecrã de 49 polegadas é que tenho todas as janelas à minha frente. Como é que era? 2 dentes, exato. Copy. Passa para o outro lado. Então, isto, como é que se faz? Isto não existe Ctrl V, né? É comando V. Comando V. Ah, Comando V. Pode ser. vamos copiar isto outra vez. Ok. 2 dedos, copy. Comando V, comando C. A gente ainda não fez, mas isso já são outras histórias. Podemos fazê-lo. Refactor, podemos fazer. Imagina que ele ainda não começou a escrever aquele teste, ainda não pegou. Tem 2 testes a passar, podemos refactor? A história está feita, os testes estão a passar, posso fazer refactor? Qual era a vantagem de eu neste momento fazer um refactor? Faz-me um refactor. Faz o teu refactor, à vontade. O que tu quiseres. Qual era a grande vantagem de fazer o refactor nesta altura? Não vamos partir nada. Podias partir. Qual era a vantagem de fazermos agora um refactor? Se partirmos, vamos saber. Eu não mexo no meu teste, eu vou fazer o refactor que eu entender no código e se o teste partir, eu volto atrás. Everything worked a minute ago. Estava a funcionar. Agora tinha a confiança de carregar no botão e aquilo funcionava. Na próxima vais ter que fazer o refactor. Não sei, se quiseres fazer agora, podes fazer, tu é que sabes. A questão é que nem sei que refactor é que ele devia de fazer aqui, mas pronto, sou muito realista. Ele já te vai aparecer, o refactor. Então vai, vamos lá. Vamos aqui fixar todos os setores, vamos aqui então dar Tens o teu teste. a história. Então, giving valid ID should return ID not valid. Pronto, então a gente sabe que temos que passar um ID. Este ID, se o válido, pá, podemos continuar com o 2, já que ele está a ser usado dos outros 2 e até agora não. Podemos? É um válido no teste. Invalid ID. Ah. Ok, como é que a gente sabe qual é o ID que a gente pode usar como inválido? Porque na história ele não nos dá nenhum ID que a gente possa usar como exemplo. Não? Como é que tu sabes? O que é que ele está a fazer neste momento? Ele está a escrever código, está a pensar no código de produção? Não. Está a pensar em quê? Como testar? Como é que eu vou testar isto? Ou seja, o que ele está a pensar é arranjar uma maneira... Força. Hã? Se passares um ID que seja nu, ele não pode aceitar um nu. Por exemplo. Acabámos de chegar a uma conclusão que é qual? A nossa preocupação é garantir que o teste passa. Para isso o teste tem que estar bem feito. Eu desta forma garanto que os casos que eu cubro nos meus testes unitários, o código de produção vai passar, tem que passar. Eu não preciso mais tarde passar muito tempo. Podes continuar. Sim, ok. Eu não preciso de passar mais tempo a pensar se for null, se for undefined, se for não sei, porque o meu teste vai contemplar isto. Quando eu chegar ao código de produção, eu só tenho que passar. E provavelmente ele vai resolver isto com uma linha de código em vez de um switch de validações que era o que a malta fazia quando começasse a escrever. Bora lá. Eu acho que já fiz aqui foi uma asneira desgraçada. Qual foi? Acho que o teste 2 passou para baixo, o teste 3 passou para Given a valid... Ctrl Z. Everything worked a minute ago. yeah. Só que eu... Ctrl Z. Sim, control... Comando. Tá. Comando Z, desculpa. Sim, ok. Yeah. Ok. Copy paste. Para vocês que
aqui o Filipe já trabalha há alguns anos. Ele está autorizado a utilizar o copy-paste. Há dois? Há dois. Enquanto vocês não estiverem à vontade com a sintaxe daquilo que vocês estejam a fazer, evitem de usar o copy-paste. Quanto mais vocês fizerem... Isto é uma dica, não é uma regra. Para mim funciona muito mais rápido assimilar os trâmites da linguagem, a sintaxe, se escrever em vez de andar a fazer copy-paste de um lado para o outro. Vocês aprendem memória muscular, vocês aprendem mais rápido, assimilam mais rápido a sintaxe do que... Ok, o que é que estás a fazer? Escrevi o meu texto. Aquilo que eu acho que deve ser a forma correta para O teu teste está a compilar? Regras. Regras. Aliás, anda para o teste. Qual é a regra que ele está a violar aqui? Abre as regras. Qual é a regra que ele está a violar? Eu escrevi o teste sem destaque que ele estava a falhar, se calhar. Primeiro. You're not allowed to write more of a test that is sufficient to fail. Bota lá o código. Apaga o teste. Apaga o teste. Apaga. Não é o teste. Apaga estas linhas. You're not allowed to write more of a test that is sufficient to fail. Portanto, vamos pôr step by step. Podes copiar, ou seja, começar a escrever. Portanto, pois eu sei, não devia. Então vamos lá. O que é given invalid ID, o que é que vais precisar? Ele não está a falhar porque ele não tem ainda o expect. Ok? Expect. Só. Ele continua a passar. Vais precisar de um expect. Não penses. Vais precisar do quê? De um result. Não sabes o que é? Escreve expect result. Ainda não sabes o que é. Certo. Como é que isto se faz? Result. O teste está a falhar. Porquê? Não há código? Está a falhar. You're not allowed to write more of a test. Não podem escrever mais do teste daquilo que é suficiente para ele falhar. Está a falhar? Tá. Vais precisar de um result. Bota aí o result. Agora temos que ir para 2. Não. Não? Regra 2? Não, tu ainda estás na primeira. Volta para trás. O teu teste está a falhar porquê? Falta-te um result. Sim. Então cria um result. Então, o result ele vai começar a... Cria um result. Precisas de uma variável chamada result. Const result. Vê lá. Isto tecnicamente... Equals. Portanto, o result continua a falhar. Não sabes porquê? Porquê? Porque estás à espera de um result. Qual é o teu result? ID not valid. Em TDD, vocês têm que usar o mínimo do cérebro possível. Básico, estúpido, claro, concreto, conciso. Vocês vão precisar dessas células mais à frente, quando a implementação chegar a níveis muito mais complexos. Usem o TDD em vosso favor. Se vocês precisam de um result, qual result é isto que eu preciso? I expect the result. Quê? To be... desculpa. To equal, ok. Eu já vi um erro. Quem é que já viu um erro? O result tem que ser à chamada do método. To equal what? Não, sim. E de not valid é o que é pedido na história. Então vá. Então, este result devia estar aqui, que é aquilo que estás a esperar. Isto não é o teu result, isto é o teu expected result. Está a falhar o teste, refactor. Até ele estar a falhar pela primeira regra, que é o código não existe. Ele ainda falha porque o teste, pura e simplesmente, está a compilar, não está a compilar e está a falhar por falta disto. Portanto, vamos... O aspect já está. Não, quer dizer, o nome nem pode ser este. Pode ser, é que se expect. Não, porque eu não posso ter dois nomes iguais. Sim. Isso é que também é uma das razões que estava a falhar. Expect to be. Pronto. Agora Está-te a falhar porquê? o result ainda não existe. Ok, então o que é o teu result? Há aí um refactor que eu quero fazer. Posso fazer refactor? Ainda não. Gaita. Vamos lá. Expect result. O result é igual a quê? Tem que ser então user control.
um ID tipo nulo, como a gente chegou à conclusão. E o teste convém falhar neste momento. Isto porquê? Porque não temos a implementação do código para isto. Ok? Isso aí ele está a falhar. Com isto, vamos então escrever o código para. Alto? Qual código? O teu teste. Está a passar? Não. Compiling is failing. O que é que diz ali? O teu teste está a falhar porquê? Porque não há uma implementação. Qual é a implementação que está a falhar? Vamos lá ver. Test will fail to run. Null is not the same type. Null number. Yeah. Significa que não. You're not allowed to write production code until your test fails because the production code not exists and compiling is failing. Significa que não pode ser um número, tem que ser um número. Siga. E o teste está muito bem utilizado para ver o nosso nome, mas o que a gente quer é o ID not valid. Agora sim é que eu posso declarar o código. Por exemplo? Está a fazer tudo o que é válido, exceto o código de produção não está a fazer o que quer expectar. Ok? Vai fazendo. Quem é que tinha outra abordagem para isto? Quem é que tinha outra abordagem para... O que é que tu vais fazer agora? Vais... Fazer uma implementação do código que me retorne ID não válido. Ok. Então vá, siga. Certo, porque ainda não fiz o spy on. É verdade? Tu estás a ver o teu teste... O teu teste está bem feito? Não. Porquê? Está com dependências. Essa é uma. Mas tens um problema no teu teste propriamente dito. O que é que diz o teu teste? Given an invalid ID. O que é que tu estás a passar no Get User ID? Um ID válido. Vou passar um ID. Não estamos a pensar em código de produção. Sim, sim. Estamos a pensar que o nosso teste tem que cumprir com os requisitos da user story. Neste caso sou eu que estou a falhar, como programador. Sempre. Não estou a seguir a Sempre. história. É sempre o programa. A culpa é sempre do programador, não falha. Então, dando um ID válido, então neste caso eu tenho que passar um ID inválido. Este Ok. sabe que no inválido. É um dos inválidos. Ok? Depois, outra coisa que eu estou a ter problema é tu tens uma dependência exterior e eu não quero dependência exterior. Ainda não chegaste lá. You're not allowed to write more of a test until it passes. Qual é o teu problema aqui neste teste? O teste está a falhar porquê? Não compila. Correto? Certo. Não compila porquê? Que eu estou a passar. Estás a passar um nulo. Exato. Porque esse controlador, essa função, não aceita, Nulos. só aceita IDs. Números Estás a violar a regra. Abre as regras. Que regra é que estamos a violar? a segunda. Not allowed to write more of a test that is sufficient to fail. Eu vejo esse teste a falhar. Compiling is failing. Ou seja, O primeiro. Sim. a primeira diz not allowed to write production code until you have a failing test because production code não existe. Não é o caso. Não é? Não, o código de produção existe. Existe? Existe. O teu getUserById recebe um nulo? Pode receber um nulo? Não. Mas o código de produção existe. Não. Tu sabes que a história diz-te que o getUserById, o teu getUserById tem que receber dois argumentos. Pode receber um de dois argumentos. Um ID ou um ID nulo. Um ID inválido. Ou um ID inválido neste A caso. questão é, o que é o ID inválido? Pode não ser nulo, pode ser um número. Estamos com o nulo. Não, inválido. Então, mas o número 0 pode ser inválido. Porque o 0 é falso, no JavaScript. Também é um número. Então, e também é um número. E os arrays começam em zero. Yeah. Podemos escrever esse test case, não há problema. Podemos acrescentar aquilo. Neste momento, chegaste à conclusão que o nulo é um inválido, cumpre com esta regra. Correto? Certo. Simplesmente ele não compila porque o teu getById só está a receber números. Correto? O que é que a gente faz? Podemos dizer que um número negativo é inválido. Por exemplo, tens de passar ao menos 1. A questão é, nós temos esta parte do código, given invalid ID, está aqui contemplado.
Seja nulo, seja menos 1, seja 0, seja letras, seja o que for. Nós sabemos que ele é inválido. Ok? Certo. Ele está a falhar. Ele está a falhar porque o get by ID só recebe numbers. Vem ali em cima na linha 6. Eu suposto que ele vier a pagar era isto. Recomeçar do início. Exatamente para poder Siga. Siga. primeira regra. Nós ainda só estamos no teste. Ainda não chegámos ao código de produção. Vai? Como é que a gente vai resolver isto? Aqui podes juntar mais uma célulazinha extra e magicar o teu teste de forma a que ele teste o caso em que o ID seja válido. Uma vez que estamos a usar TypeScript, vocês estão em Java e tu já tens a obrigação de saber isto. Tudo bem. Vamos assim. Há aqui 2 caminhos que nós podíamos resolver. Okay? O primeiro caminho era alterar o getById, argumento, para receber o number ou o genérico. Faz o seguinte, apaga o number dali. Number 2 pontos. Recebe um element. O gajo vai se queixar. Escreve 2 pontos any. Any. Sim. Está feito. Está ali o teste. E o teste vai-me dizer se aquilo é perigoso ou não é. O teste vai-me dizer se aquilo é perigoso ou não é. Cost result. User control. Get by null. Bam! ID not valid, user not found. Expected ID not valid, user not found. Go. Só que aqui a gente já não está a usar os poderes do TypeScript. Aqui estamos a violar outras regras. Ok, mas isto depois são regras da programação para permitir o TypeScript. Mas vamos seguir esta linha. Okay. Temos. Isto é para ser o estúpido mais básico possível, ok? A outra linha que a gente podia seguir é fazer ali um typeguard, como estava, em vez do any punhamos um número e simulávamos no nosso mock o return do null. Do null ou outro tipo de return. Undefined ou coisa assim. Mas vamos por aqui, para mim parece perfeitamente. Sim, mas a questão é que convém a gente mesmo não termos dependências. Ok, então bora aí. Mock return value, null. Ok. Então, o teste está mesmo vamos usar a implementação está feita, então agora vamos fazer a nossa implementação. Então, if element return ID not valid. E falhou agora todos os testes. Não, certo. Eu sei o porquê. Ótimo. Porquê é que tu sabes que ele falhou? Eu sei o porquê. Porque tu tens outros 3 testes. Exatamente. E assim que vi os testes, disse logo, pronto, então tem que fazer elemento igual a nulo, por exemplo. Certeza? Não penses tanto. Ah, ok. Este gajo é do Java. Troca aí o null, o igual a null por um ponto de exclamação antes do E. Negation not element. Programa! Que tal? Então, está a passar. Para mim, quem é que está satisfeito com isto? Quanto tempo é que nós passamos a escrever a implementação? Faz nada. 30 segundos. E foi porque ele se enganou a fazer o termo de comparação. Sim. Quanto tempo é que nós pensámos que o nosso código tem de ser de qualidade, cobrir os testes possíveis, algumas causas, algumas... Nós passámos mais tempo a garantir que o nosso teste é confiável, confiamos no que lá está escrito, que é decoupled, ele teve a preocupação de garantir que isto não estava aí efetivamente à base de dados. O meu teste é unitário, é atómico, decoupled e cobre os meus testes, esta suite de testes, cobre a user story da forma que lá está. Dúvidas? Quem é que acha que é esquisito
eu ter começado por fazer uma classe que retornava uma throw exception e um true. Quem é que acha isto que é esquisito? Não fazia sentido nenhum começar pela forma como começámos. Foi normal para vocês? Escrever assert true, return true, está feito? Quem é que acha que eu garanti que a cada passo que eu dava, o meu teste compilava, o meu teste era seguro e eu fui aumentando os meus testes? Este primeiro teste que vocês veem lá em cima começou com o return true, assert true, return true. Terminou com garantir, com o expected user, garantir que eu era atómico, garantir que chamava o método correto e que o resultado era aquilo que eu estava à espera. Eu não pensei sobre isto. Eu fui devagarinho. Claro que isto foi devagar que nem um caracol, mas é para vocês entenderem que com estas regras na vossa cabeça, eu não posso ir para ali porque o código está a falhar. Não posso ir para ali porque o código de produção não existe. Ok, código de produção. Se vocês seguirem isto no vosso dia-a-dia, e aqui é que é a dificuldade da prática, aquela coisa de começar a entrar num projeto, eu tenho que escrever uma história inteira, uma implementação, começar com TDD. Se vocês tiverem estas regras bem implementadas na vossa cabeça, vocês conseguem, a qualquer momento, ok, vou começar por isto, vou criar uma classe de testes que funciona. Ok, teste pass, siga, return true, assert true, está feito. Ok, próximo. User should not have invalid ID. User should not invalid ID, expect user.id, passa-lhe o nulo. Vocês não pensam. Vocês pensam em escrever um teste conforme aquilo que a história vos diz. Ou, se não houver histórias que nem sempre são todas assim tão bem escritas, com tantos critérios, vocês conseguem pensar esta mentalidade de pá, vou começar devagarinho, com passos certos, e a cada passo que eu dou, se eu me enganar, o teste deixa de falhar, volta para trás. Parece-vos bem? E se apanhar uma seca? E se apanhar uma seca? Olha cá. Uma de vocês, venham cá para o computador. Bora! Há mais testes para fazer! Quem é que quer vir? E uma coisa que posso dizer, já faço isto há 2 meses e mesmo assim É esquisito. ainda estou com dificuldade. Eu tenho dificuldades no dia-a-dia. Não pensem que eu chego lá e... Quem é que se quer sentar ali? Arranca. Enquanto... Já está aqui. Enquanto... Como é que chamas? Alex. Alex. Enquanto o Alex vai escrevendo e pondo as suas dúvidas, eu estou... Não tenho mais nada para vos dizer. Esta é aquela altura da talk em que vocês podem perguntar o que quiserem sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Cuidado com as perguntas de âmbito particular. Eu prometo-vos responder com toda a sinceridade e responder a tudo aquilo que vocês precisam de saber. Sobre o TDD, sobre o trabalho, sobre o que vocês quiserem. Estou à vossa disposição. Se tiveres dúvidas, Filipe? Não, Filipe era o anterior, desculpa. Alex, se tiveres dúvidas, vai falando. Ask away. Desculpa, é o Mac. Os Macs, pá, trabalham com Macs e não sabem. Qual é a dúvida? Comando C, comando V. Comando C, comando... Tens de tirar aquilo dali. Escape. Desculpa. Escape. Seleciona, comando C, comando V. Bora lá. O que é que querem saber? Duas horas. Correu mal. O que é que querem? Não querem saber nada? Sabem o que é que eu faço? O que é que eu não faço? Quantos filhos tenho? Se eu uso TDD? Por acaso é uma pergunta que posso fazer. Uma vez que já estás há 7 anos a martelar quase todos os dias com a cabeça de programação, vês-te a programar o resto da vida ou... Não. Quanto mais depressa, melhor. Não, esquece. Eu estou neste momento, estou precisamente numa fase de transição da carreira, em que o meu objetivo é largar o código e passar à área do management. Isto porque eu em 7 anos atingi um patamar que eu considero aceitável para aquilo que eu queria fazer, para os planos que eu queria. Eu cheguei a um nível de arquiteto, portanto, team leader, tech lead, e acho que aquilo que eu tenho mais para dar ao nível técnico é inferior àquilo que eu tenho para dar ao management. Aquilo que eu estou disposto a investir
na área técnica é inferior àquilo que eu estou disposto a investir na área do management. Eu entrei para programação com o intuito de ser project manager, desde o início. Eu considero que nesta altura tenho experiência suficiente para poder começar a ganhar nova experiência numa outra área, que não é melhor nem pior, não é mais alto nem mais acima, é simplesmente diferente. Mas para lá chegar, eu achei que precisava de saber as dores de cabeça, que eu agora posso chegar a qualquer developer, como chego, e quando eles me dizem isto é difícil de implementar. Been there. Qual é a tua dificuldade? Não no sentido de estar a criticar a malta, mas como eu te posso ajudar, posso dar uma ajuda de alguma forma. Acontece montes de vezes, um especialista em Java que tenho na equipa precisou de fazer agora uma coisa do front-end. Assim, ok, deixa-me dar-te uma ajuda, onde é que estás? Tenho aqui um problema com os comandos, não percebo isto, tranquilo. 20 minutos de conversa, siga caminho. Eu fiquei com a história resolvida como project manager, o gajo aprendeu mais uma coisa nova, a equipa ganhou. Portanto, não me vejo a programar o resto da minha vida. Talvez em projetos particulares, como é óbvio, gosto de manter interessado, gosto de manter ocupado, mas também tenho aí uma série de projetos pendurados, daqueles que nunca acabam. Não levantes a mão, pergunta. O Project Manager, numa fase embrionária do projeto, sentando com o técnico, o lead, whatever, o que te chamarem nesse projeto, vais tentar vender o TDD? Ou não te cabe a ti? Ou achas que já não é melhor não ir por aí? Tentar vender o TDD. Não sei, eu inicialmente propunho sempre a ideia, não é um lugar do Project Manager, ou até de um Tech Lead, aliás, ou de um arquiteto, chegar e dizer, vocês têm que, devem ter. É obrigatório um Tech Lead ou um arquiteto dizerem, vocês vão usar React, vocês vão usar isto ou aquilo, consoante as capacidades da equipa, que não é óbvio, tem de ter. Eu acho que, tal como o Agile, tal como o Scrum, nós devemos tentar puxar aquilo que achamos que há de melhor nas pessoas. Se eu acho que o TDD, e eu confio no TDD, funciona, ou se eu acho que o Agile pode funcionar naquele projeto, eu vou tentar doutrinar as pessoas com quem trabalho. Mas, obviamente, eu não tenho lugar para obrigá-los a TDD. No entanto, eu tenho o direito de lhes dizer que o código tem que estar testado. E eu, como Project Manager, tenho que garantir que a qualidade é garantida. Eu posso chegar ao pé deles e dizer, desculpem, mas eu estou a ver os reportes do SonarQube, que é uma ferramenta que analisa o código e vê uma série de questões, e dizer, não gosto deste relatório, isto tem que melhorar. Desenrasquem-se, will not ship shit, desemerdem-se, eu quero o código com qualidade. Eu, como Project Manager, posso exigir isto. Devo exigir isto. Posso seguidamente dizer, experimentem o TDD para ver se isso os ajuda. Experimentem outra coisa qualquer, mas o código tem que estar com uma code coverage e os testes não têm de ser feitos para um código que já existe. Os testes não têm de ser inquinados. Pode acontecer fazeres um teste depois da implementação e ele ser bom na mesma, confiares nele e estar bem. Mas para isso é preciso pensares nas coisas. Posso dizer-lhes, eu quero código com qualidade. Eu acho que o TDD funciona, experimentem. Não querem? Arranjem-me código com qualidade. É isso. Questions? Fábia, perguntas? A Fábia não trabalha com TDD. Não, para já não. Estás convencida ou não? Estás convencida? Sim, sem dúvida. Esta foi fácil. Eu coloco os square braces. Ok? Square braces. Option... Tem em inglês? Option 8. Option 8, option 9. Option. Ok? 8 e 9. Tu estás a cumprir as regras? Vocês estão a ver se ele está a cumprir as regras? Não. Mau! Oh André, ajuda-me aí. O que é que ele já fez? Deixa lá ver. Não há palavra. Given a valid request to return a list of users. Eu escrevi isto e como o user controller não teve get users, eu escrevi. Qual é o teu erro? Qual é o problema que tens Eu aqui? escrevi isto. Não teria que ter escrito.
Ele definiu o teste com o get users. Onde é que está o expect? Ele apagou. Eu não vejo ali o expect. Mas porquê é que ele não pagou? Qual foi o teu erro aqui? Qual foi a regra que tu violaste? Olha para aqui. Qual foi a regra que tu violaste? Não escrevi o expect. E qual é a regra que isso se viola? Da presença do teste. You're not allowed to write production code until you have a test, a failing test, because the production code doesn't exist. Tu não chegaste a ter um teste que falhava porque o código de produção não existia. Porque nunca chegaste a ter o teste. Tu não escreveste o teu expect. Certo? Então, vou começar de novo. Bora lá. Mais perguntas? Estás aí de calado? Está tudo bem aí? Estás fixe? Tranquilo? Gostas do TDD? Vais usar? Quando escrevem testes, vai direto ao assunto. Mesmo que o teste falhe na compilação, e ele vai falhar na compilação, primeira coisa, expect the result to be qualquer coisa. Não penses muito na implementação que vais querer fazer, pensa no teu teste. Primeira coisa a fazer do teste é um expect. Eu espero que isto seja assim ou assado. E à medida que isto vai falhando, é que vais escrevendo o resto do teu teste. Até passar e eventualmente a chegar ao código de produção. Cool? Go! Mais dúvidas? Questions? Qual é a maior dificuldade que já sentiste no teu carreira como programador? Ganhar dinheiro. Avançar na carreira. Avançar na carreira. Para mim, a maior dificuldade foi... não foi o primeiro trabalho, como a maioria de vocês está a sentir neste momento. No meu caso, não foi. Porque eu tinha a conversa suficiente para os convencer que eu era bom naquilo que fazia. E a vontade para fazer as entregas conforme eu hoje vendia. Mas a maior dificuldade foi a progressão na carreira. Para mim, quer seja em termos monetários, quer seja em darem-me novas coisas para eu fazer. Eu só consegui o meu primeiro trabalho profissional como Angular porque estive a programar em Angular para mim e um project manager que passou por trás do meu computador na empresa viu Angular. E chegou ao pé de mim e disse, epá, tu trabalhas com Angular? E eu disse, claro que trabalho. Estava para aí a meio da Tour of Heroes, que é o code que eles têm, Code Challenge, porque vocês, como é que se chama? O Tour of Heroes é o... Sim, o Practice. Codalog, não sei. Aquela coisa para vocês começarem a fazer o tutorial. Exatamente. Pessoal, obrigado a todos. Até à próxima. Obrigado.